Os Cavaleiros do Zodíaco. Qual é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso em Cavaleiros do Zodíaco? Eu acho que muitos fãs têm essa dúvida. E eu vou tentar responder essa pergunta usando só fontes oficiais, só fontes canônicas, a história verdadeira de Cavaleiros do Zodíaco. Isso significa que eu não vou incluir o anime e também não vou incluir outras séries ou spin-offs, como episódio G. Existem algumas coisas que são ditas só no anime, mas claro, vão ser ignoradas. Qualquer um esperaria que ele não fosse tão forte por causa de sua beleza. Mas pelo contrário, ele é o cavaleiro mais temível! Eu já digo que os mais poderosos da Seara no mangá são o Doku e o Shou. Logo em seguida, são o Saga e o Kanon. Vou me basear nas declarações do mangá e da história original. Isso inclui o mangá original, a Enciclopédia Taisen e o mangá Next Dimension, e também capítulos especiais feitos pelo próprio Kurumada. Existem algumas poucas diferenças na Final Edition, mas não é nada significativo. Em alguns casos, eu também vou conferir no idioma original em japonês. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Deixe um comentário para eu saber a sua opinião. Quando a Ioia de Leão e o Milo de Escorpião são convocados pelo Grande Mestre, ele diz que apesar do Doku ter mais de 100 anos de idade, ele ainda é o mais poderoso entre todos os cavaleiros. Isso já era um indício, mesmo antes da saga das 12 casas, que o Doku tinha um poder oculto, algo que só foi mostrado depois na saga de Hades. E claro, como mostrado na saga de Hades, o Shion tinha exatamente a mesma força que o Doku. Logo, o Shion também seria o mais forte junto do Doku. Durante a saga das 12 casas, quando os Cavaleiros de Bronze chegam na terceira casa, a Casa de Gêmeos, o Aldebaran diz que sentiu um cosmo vindo daquela casa, e que o Cavaleiro de Gêmeos ainda poderia estar lá. Nisso, Uno fala, se for verdade, seria a batalha mais terrível das 12 casas. Durante a saga de Poseidon, depois do Kanon ter enviado o Ikki para outra dimensão usando o Triângulo Dourado, o Ikki consegue retornar e diz que o Kanon não era páreo para o Saga. Contudo, depois o Ikki parece ter mudado de opinião, e diz que na verdade o Kanon tinha exatamente o mesmo poder que o Saga. Será que era só o Triângulo Dourado que era inferior às técnicas do Saga? Já a Enciclopédia Taisen confirma, o Kanon tinha exatamente a mesma força que o Saga. Durante a saga de Hades, o Milo diz que o cosmo vindo do Kanon era exatamente igual ao de Saga, que era o cavaleiro mais forte entre eles. E se o Kanon realmente quisesse, ele não teria como vencer. No mangá Next Dimension, o Ikki diz que tanto na era atual quanto na era passada, o Cavaleiro de Gêmeos é o mais poderoso. Como tanto o Saga quanto o Kanon eram Cavaleiros de Gêmeos, resume-se que se aplica aos dois. Segundo Odisseus, o Cavaleiro de Gêmeos sempre foi mais forte por várias gerações. Novamente, isso parece se aplicar tanto ao Saga quanto ao Kanon. Até aqui, temos declarações de que tanto o Doku, e portanto também o Shion, seriam os mais fortes, quanto que os Cavaleiros de Gêmeos, Saga e Kanon são os mais fortes. Isso parece contradizer, então é necessário um pouco de interpretação. Foi o próprio Saga que disse que o Doku era o mais forte. Já o Milo, quando fala que o Saga era mais forte, não conhecia o poder do Doku. Tanto que, quando o Saga disse que o Doku era o mais forte, ele estava falando isso para o Iori e o Milo. Presume-se que, como grande mestre, o Saga tinha acesso a um conhecimento que os outros não tinham. Segundo a Enciclopédia Taisen, o Saga não teria conseguido tirar a vida do Shon se esse ainda tivesse a força de quando ele era jovem. Tanto o Ikki quanto o Odisseus falam de gerações quando dizem que o Cavaleiro de Gêmeos era o mais forte. Como o Doku e o Shon eram de outra geração, faz sentido que isso não se aplique a eles. Então, analisando tudo, faz sentido que na verdade o Doku e o Shon eram os mais fortes de todos. Em seguida, são o Saga e o Kanon. Isso baseado em declarações oficiais do mangá. Mas também é preciso analisar um outro caso que é do Shaka, que era chamado de Homem Mais Próximo de Deus. Primeiro explicando o que significa o Homem Mais Próximo de Deus. No original é Kami. Kami pode significar Deus, deuses, divino e algo nesse sentido. Pode ser interpretado que o Shaka é o mais próximo de se tornar Deus ou um ser divino.
Os Cavaleiros de Ouro sempre tiveram tanto poder que poderiam ser comparados a deuses. Por isso pode-se dizer que entre os Cavaleiros de Ouro, o Shaka era o mais próximo de se tornar um deus de fato. Em uma capa da Shonen Jump, diz que o Shaka era o cavaleiro com o cosmo mais poderoso. A enciclopédia Taisen também repete a mesma informação. O Shaka tem o cosmo mais poderoso entre todos os cavaleiros. O título de homem mais próximo de Deus depois também ganha outros significados. Shaka conversava com o próprio Buda e poderia até ser a reencarnação de Buda. Depois, Doho finalmente revela que o motivo real pelo qual Shaka era conhecido como o homem mais próximo de Deus é porque ele havia despertado o oitavo sentido, ou Arayashiki. Até aqui, isto poderia contradizer as declarações de que o Cavaleiro de Gêmeos era o mais poderoso de sua geração. Contudo, o Shaka fica com o cosmo mais poderoso quando ele abre os olhos. Depois que o Aioria percebeu que a Saori era Atena, ele foi prestar contas com o grande mestre. Nisso, o Shaka apareceu e começou a lutar com o Aioria. Nessa luta, pareceu que o Aioria tinha exatamente a mesma força que o Shaka. Os dois lutaram com exatamente o mesmo poder. Foi uma luta totalmente equilibrada. Então, a princípio, não parece que o Shaka é especialmente forte entre os Cavaleiros de Ouro sem que ele abra os olhos. Tanto que o próprio Aioria avisou para o Sei e para os outros. Eles não podiam deixar o Shaka abrir os olhos. Pode-se concluir que o Shaka só tem o cosmo mais poderoso quando abre os olhos. Portanto, parece que, no geral, o Cavaleiro de Gêmeos ainda é o mais poderoso de sua geração. O Shaka só tem o cosmo mais poderoso quando ele abre os olhos e usa a técnica do Temur Orin, ou Tesouro do Céu. Mas aí vem a questão. O Shaka não conseguiu prender o Saga, o Camus e o Shura. 3 Cavaleiros de Ouro. Um Tesouro do Céu. Era 1 contra 3 Cavaleiros de Ouro. O Shaka conseguiu levar melhor contra 3 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo. Mas aí é preciso lembrar uma coisa. Essa luta era uma farsa. O Saga e os outros estavam fingindo estar contra Atena. O objetivo deles era fazer o Shaka desistir. Antes da luta, o próprio Shaka diz que ele não teria chance contra 3 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo. Baseado nas declarações, o Saga e o Canon ainda seriam mais fortes que o Shaka. Mesmo que quando ele abre os olhos, o Shaka tenha um cosmo mais poderoso. O Ikki, que enfrentou todos eles, o Saga, o Shaka e o Canon, disse que o Cavaleiro de Gêmeos era o mais forte dos Cavaleiros de Ouro. Por fim, também vale fazer uma menção quanto ao caso do Aioros. 13 anos atrás, quando Atena nasceu, o Aioros era o mais poderoso, junto do Saga. No Episódio Zero, que também foi incluído na Final Edition, é dito que o Saga e o Aioros eram os mais poderosos. Contudo, o próprio Aioros admite que o Saga era o mais forte dos dois. Mas não acho que é possível comparar o Aioros com o resto dos Cavaleiros de Ouro por causa da diferença de idade. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like e se inscreva. Obrigado por ter assistido, te vejo na próxima vez.